É um prazer, meu grande amigo, minha amiga, que é o professor Edson Dias, gestor empresarial, e eu quero dar continuidade ao nosso curso de gestão para as organizações, tá bom? Gestão para as organizações. E eu quero trabalhar com você, eu quero dar continuidade com vocês, prezados alunos, prezados empresários, as contribuições no decorrer da história da humanidade, começando com as civilizações mais antigas, que foi assunto da aula de parte de número 8, nós trabalhamos as contribuições dos sumérios, a contribuição dos egípcios, as contribuições dos babilônios, as contribuições dos chineses, as contribuições também das organizações, tá? E agora eu quero, ou seja, também a contribuição da organização religiosa mais antiga, que é a Igreja Católica, né? Aí nós falamos também do Senhor Jesus Cristo, dos gregos, e agora eu quero dar continuidade começando sobre as organizações militares, tá? Lembrando que hoje eu quero falar sobre as organizações militares, eu também irei falar sobre as contribuições de alguns filósofos e as contribuições dos economistas liberais, tá bom? Por que isso, professor Edson? Essas instituições, elas auxiliaram na sistematização, na organização da ciência da administração. Lembrando, tá bom? Vamos falar, professor Edson, as contribuições militares. O mundo sempre viveu períodos de turbulência, de guerra. Para isto, as nações, os povos, as tribos, as civilizações, elas tiveram que criar exércitos, organizações, instituições para mecanismos de defesa, né, de seu território, de soberania e também de ataque, caso, né, esses países, civilizações fossem atacados. Para vocês terem uma ideia, houve um general, o general Ciro, que viveu aproximadamente há 3.500 anos atrás, Império Medo-Persa. Ele aprendeu que não deveria adotar apenas os planos ensinados pelos seus mestres. O que isso quer dizer, professor Edson? Eu não posso ficar preso a um modelo, a uma mentalidade, tá? Aí entra a administração moderna, uma ideia chamada de benchmark. Quando nós falamos de benchmark, é você verificar como as outras empresas estão fazendo, estão atuando, e de tal maneira que você possa olhar e também fazer da forma como as empresas estão fazendo, tá bom? Aquilo, você não pode ficar pensando dentro da caixa. Olha, sempre fizeram desse jeito, então nós iremos fazer assim. Uma outra contribuição com o general Ciro, ele falou que deveria existir clareza nas atribuições para cumprimento das funções. Ou seja, se eu quero que um funcionário faça determinado trabalho, tarefa, entre em determinado projeto, eu tenho que deixar claro o que eu espero dele, o que eu quero que ele faça, como eu quero que ele faça, quais os resultados esperados da ação ou das ações daquele funcionário.
né? É para não ficar aquele negócio, olha, não foi explicado corretamente, não foi detalhado aquilo que esperava. Então, de repente, as pessoas elas acabam fazendo errado. Por quê? Porque lhes foi passado de uma maneira também errada. Ou ainda que não tenha sido passado de uma forma errada, não houve clareza, né? E hoje muitas pessoas não têm clareza naquilo que elas esperam dos outros. E o general Ciro ele deixou. Outra coisa importante que os exércitos entenderam, que as boas relações humanas do alto escalão para com os soldados de base deve ser condição sine qua non. Aqueles que estão no topo da organização, tanto na alta administração quanto na média administração, devem entender que o sucesso da empresa não depende apenas deles, da alta e da média, administração intermediária, e depende também daqueles que estão na base. Daí a alta administração promover um bom relacionamento, uma boa integração, para que o sucesso seja, porque aquilo, dentro da administração, a cooperação das pessoas é que garante o alcance dos objetivos almejados. Agora, uma outra coisa também que nós aprendemos com as organizações militares é o trabalho em equipe. Dificilmente, né? E, inclusive, eu acabei de falar um termo técnico agora, cooperação. Imagine só, as multinacionais, os bancos, não conseguiriam oferir elevados lucros, elevados resultados, caso não dependessem das centenas e milhares de funcionários, né? Imagine um país, ele só consegue proteger as suas fronteiras com auxílio, né, com trabalho em equipe. Imagine um corredor de Fórmula 1, vamos lembrar lá de Ayrton Senna, Schumacher, e vários outros, né, que passaram no cenário da Fórmula 1. O sucesso de um corredor não depende apenas dele. Depende de todos aqueles que estão na parte operacional e daqueles também que estão auxiliando, né, na mentoria, no planejamento, e também depende dele, mas não exclusivamente dele. As organizações, os departamentos, as pessoas que não empreenderem um trabalho em equipe, dificilmente serão pessoas, empresas de sucesso. Outro ponto também importante que nós aprendemos com as organizações militares, como os exércitos tinham que deslocar as suas tropas, contingentes, soldados de todos os níveis dentro da hierarquia militar, eles detalharam o estudo de movimento das tropas e de materiais. O que é isso, professor Edson? A logística, né? Então, o trabalho de logística, como ia deslocar, onde ia passar, que horas ia passar, quantidade de pessoas, a quantidade de material a ser transportado, quem ia transportar, em que tipo de animal que teria capacidade de transportar, né, cavalo, rinoceronte, elefante. Alexandre o Grande, ele fez uso de vários animais, tá? Quando ele empreendeu as suas guerras. Meios de transporte, né? Agora, uma outra coisa também que nós aprendemos com as organizações militares é a unidade de comando. Não dá para eu responder ao chefe A, B, C, D, E, F, G, H. Não dá. Eu tenho que me reportar a um único chefe. Tem organizações, hoje, século XXI,
quem manda é o fulano, é o cicrano, é o beltrano, tem 10 pessoas mandando. Não, mas você tem que fazer isso. Mas pera um pouquinho, eu já recebi uma orientação, eu já recebi uma... Não, isso daqui é primordial. Pera um pouquinho. Nas organizações militares não tem isso. Você se reporta a um único comando. Outra coisa também que as organizações militares acabaram contribuindo é a disciplina da tropa. Ou seja, isso está relacionado ao conjunto de regras e procedimentos, aos direitos e aos deveres que cada colaborador deverá cumprir. Então, horário de levantar, horário de dormir, horário de se alimentar, horário de limpar a bota, horário de limpar a arma, horário de ir para o fronte, ou seja, há uma disciplina nas organizações militares fora do comum. E dentro das empresas é o contrário. Tem empresa que o que mais se percebe é a indisciplina. E a indisciplina, ela leva ao não cumprimento de objetivos e ao fracasso das organizações, tá? Uma outra coisa também que as organizações militares elas nos ensinam é o uso de pessoas especialistas, o uso de pessoas extremamente inteligentes para aconselhar. Aconselhar o que, professor Edson? São os consultores. O gestor, ele não é o dono da verdade. Ele tem que se cercar de juristas, de contabilistas, de economistas, de engenheiros, de profissionais do marketing, ou seja, porque ele não sabe todas as coisas. Vamos elaborar um contrato, eu não tenho todo o conhecimento, então eu dependo de um advogado. Para vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande da Macedônia, que helenizou, ou seja, difundiu a cultura grega no mundo de sua época, embora tenha morrido com apenas 33 anos de idade, mas Alexandre o Grande foi um general extremamente inteligente. Ele se cercou de conselheiros para atingir os seus objetivos. Tanto que Alexandre o Grande, ele praticamente ele dominou o mundo de sua época com o Império Grego. Prezados alunos, eu vou mudar a estratégia. Eu vou finalizar agora esta parte, tá bom? Eu quero finalizar. No próximo bloco, mais 12 minutos, eu vou trabalhar as contribuições dos filósofos para o estudo da administração, tá bom? Então, até logo e muito obrigado.